Boa noite a todos, que a graça de Cristo seja conosco, sejam bem-vindos mais uma vez. Louvamos a Deus e agradecemos a presença de cada um, todos que vieram cultuar ao Senhor conosco nesta noite. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos ler um versículo, inicialmente, que está no livro de Isaías, no capítulo 40, no verso 31, que é bastante conhecido de todos nós. Isaías capítulo 40, verso 31, é o último versículo desse capítulo. Na minha versão aqui está dizendo: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E a que está aqui é bem semelhante, não é? Vamos falar juntos então com essa que está aqui, que nessa versão, a Almeida, revista e corrigida. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. Mais uma vez. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Muito conhecido de todos nós. E com base, então, nesse texto, nesse versículo, nós vamos estar trabalhando o tema do nosso próximo ano, que é vivendo a fé, semeando esperança. Então, pensamos para 2024 nessa direção, tá? E já foi colocado aqui a arte anteriormente, David já colocou, vivendo a fé. Vamos juntos procurar guardar esse tema anual, né, para nos direcionar em todas as nossas atividades, né, da nossa visão ministerial, que é vivendo os propósitos de Deus, né? Então, vamos lá, vivendo a fé, semeando esperança. Vivendo a fé, semeando esperança. Então, creio que Jesus, né, nos chamou, Deus nos chamou em Cristo para essa vida. A vida pela fé, viver pela fé, viver a fé a cada momento, a cada dia, e estar, né, nesse viver a fé, sendo um semeador de esperança. A nossa esperança é Cristo Jesus, né? É a certeza de Deus conosco, porque Ele prometeu. Assim, irmãos, que nós possamos estar guardando, né, dentro desta visão ministerial para cada um, estar vivendo a vida em Cristo, né, a vida cristã, e nesse viver a vida cristã, sendo bênçãos como nós somos bênçãos nas mãos do Senhor, né? Ele nos chamou para sermos abençoadores. E pensando então, né, e também na expectativa, né, desse próximo ano de 2024, é sempre desafiador para nós, não é? O dia de amanhã. É sempre uma grande expectativa, porque nós não sabemos o que acontecerá amanhã, mas vivemos por fé, vivemos pela fé.
e sabemos que somos mais do que vencedores, porque Cristo nos assegura essa grande verdade. Mas é uma caminhada de construção. Nós somos construtores, nós somos usados por Deus, nós somos também motivados a uma vida de construção, a realização dos propósitos, dos objetivos, dos sonhos. Nós viemos de uma família, constituímos uma família e somos motivados a esse viver que honra ao Senhor em tudo que nós fazemos. E nós vamos estar lendo um texto que fala também de uma família, né? Fala aqui de um personagem que construiu uma grande família e que vai ser originária de nós todos, né? Nós também viemos de lá, porque nós viemos de Abraão, como promessa de uma nação, né, de um povo, e nós também viemos de Jacó, que é o pai das 12 tribos. E nós vamos então ler aqui agora em Gênesis, capítulo 28, pensando, né, dentro dessa expectativa de caminhada. Nós estamos caminhando uns há poucos tempos, né? Há poucos dias, poucos meses, outros caminhando há alguns anos e outros há muitos anos. Mas nós desejamos continuar caminhando enquanto Deus permitir. E nós também pensamos em realizar muitas coisas durante a nossa caminhada, nossa trajetória, até mesmo porque nós estamos aqui para essa finalidade, de construir um mundo melhor, porque Deus nos colocou nesse negócio, Ele nos chamou, e como servos, como filhos, como povo de Deus e como servos do Senhor, nós somos construtores e semeadores também. Toda essa analogia serve muito bem para retratar a nossa caminhada. De cada tempo, né, de cada período, com esse tempo aí, né, veloz, que nós chamamos, né, o tempo, ele continua com 24 horas, mas nós todos, né, a verdade, como já foi mencionado aqui, nós estamos numa aceleração, parece que fora do compasso, mas é uma exigência atual da vida e a gente não pode perder o passo, né? Nós temos que também andar, correr e procurar, segundo a vontade de Deus, termos equilíbrio. Eu creio que o ponto-chave para um viver feliz, para um viver abençoador, para um viver de semeador, da semente que traz esperança, que gera esperança, do verbo esperançar, nós precisamos desse algo chamado equilíbrio. A Bíblia nos ajuda. A Bíblia nos ensina a sermos equilibrados. E nós vamos encontrar que a Bíblia, né, tão especial, porque a Bíblia é a palavra de Deus viva. Ela faz de Jacó também esse homem equilibrado e que antes não tinha, né, parece muito equilíbrio. Mas a Bíblia diz para nós assim, no texto anunciado aí de Gênesis 28, irmãos. E Isaque chamou a Jacó e abençoou-o e ordenou-lhe e disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã,
à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher dali para si, e que, abençoando, lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã-Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que eu faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Que o Senhor nos ajude a entender sua palavra cada dia melhor. Assim, irmãos, conhecemos uma parte da história de Jacó. Ele, como sabemos, vem de uma família com as suas tribulações, desde a sua criação, a sua chegada, a forma como chegou, agarrado ao calcanhar do irmão, a sua trajetória, o seu crescimento, o que a Bíblia narra a respeito do seu comportamento. Então, uma família que tem as suas peculiaridades, as suas semelhanças com as nossas famílias. Nós, cada um também viemos de uma família, e o que vai estar fazendo diferença na vida das famílias, na vida dos personagens, sem dúvida vai ser sempre Deus. E
nós vamos encontrar, saber que Jacó é um escolhido de Deus, desde o início. Porque Deus já fala através do anjo, que o maior vai servir ao menor. Então ali já temos a informação de que Jacó, ele vai ser trabalhado, ele vai ser preparado, ele vai ter as suas experiências, para que ele compreenda que quem o chamou tem um propósito especial para a sua vida, e que vai ser honroso para ele servir a esse Deus que o chamou, esse Deus que fez promessas sobre a sua vida. E não diferentemente, irmãos, nesta noite, esse mesmo Deus que fez promessas para cada um de nós, Ele está conosco, e essas promessas irão se cumprir. E para se cumprirem de uma forma especial e com alegria e com satisfação, é preciso que cada um compreenda também a grandiosidade desse propósito e desse imenso privilégio que é servir ao Senhor. Inicialmente nós vemos um Jacó que deseja servir a si próprio, a si mesmo. Ele busca os seus interesses, ele negocia de todas as formas para que seja ele beneficiado. Mas Deus tem um propósito especial na sua vida. Deus o chamou. E agora então, Deus vai estar conduzindo esse homem, como Ele quer também conduzir a cada um de nós. O que pensamos então, à luz desse texto, e que faz diferença na nossa vida, e que continua a fazer, e que vai fazer para todo sempre, para toda a eternidade, é a presença de Deus. Então, à luz desse texto, queremos pensar sobre a presença de Deus. No tema anual anunciado, colocamos vivendo a fé, semeando esperança. E só é possível fazer isso com a presença de Deus. E reconhecer que a presença de Deus é a maior dádiva que nós podemos usufruir. No Natal foi falado bastante sobre esta parte também. Mas, na expectativa desse novo ano, com as experiências somadas ao longo desses anos que cada um tem, vencendo agora mais um, e na expectativa do novo, nós podemos estar olhando para essa trajetória, para esse texto, e buscar lições especiais para o nosso viver. Porque ele está aqui, essa escritura está aqui, para nos edificar, para edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Jacó inicia sua viagem amedrontado e fugindo de seu irmão Esaú. Exausto dorme, é despertado ao alvorecer, pelo milagre da presença de Deus, que lhe traz o renovo que estava precisando. Imaginemos, há milênios atrás, os perigos que eram enfrentados. Ele, da forma que fora criado, no seio da família, com a proteção da família, uma vida abastada porque Isaac era muito rico. Deus deu muita riqueza para Isaac, assim como para Abraão. E Isaac herdou toda a riqueza de Abraão.
E agora ele sai só obedecendo a ordem do pai e da mãe para ir a uma terra desconhecida até então para ele, para buscar uma esposa, para começar a sua jornada de vida. E imaginamos então o que pode estar passando na mente, no coração de Jacó, enfrentando, né, aquele tremendo desafio. Mas, como a presença de Deus, ela faz toda a diferença, quando a presença de Deus, né, está ou acontece, né, quando Deus se faz presente, os milagres que precisamos, eles acontecem. Os milagres que precisamos vão acontecer quando a presença de Deus estiver sendo real na nossa vida. Ele dorme, irmãos, dessa forma confortável, né, como nós vemos aqui, né? Bastante confortável. Deitado no chão e bota uma pedra como travesseiro. E passa a noite nessa forma confortável. Imaginemos isso, né? Porque a cabeça no travesseiro macio às vezes já dói, né? Já dá torcicolo, né? Dirá sobre uma pedra. Então, ele dorme desta forma, mas ele acorda, né? Ele tem um alvorecer extraordinário, porque ele vai acordar, né, depois dessa visão, desse sonho, dessa manifestação de Deus para ele, de uma forma extraordinária. E muitas vezes nós estamos também cheios de temores, de medos. E precisamos, né, ser surpreendidos pela presença de Deus, para que esses temores sejam dissipados, para que o cenário se torne mais favorável. Assim, então, quando Deus se faz presente, meus irmãos, os milagres vão acontecer. Creia nisso. Em primeiro lugar, o primeiro milagre que acontece na vida desse homem chamado Jacó, ele é despertado a exercitar a fé. O verso 16 diz para nós essa verdade. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar. E este não é outro lugar. Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Ele agora pode exercitar a fé, ele é motivado, ele é despertado a exercitar a fé. Na nossa caminhada, não importam os fantasmas, os desafios, as barreiras, porque a Bíblia, desde o início, nos previne sobre a nossa trajetória, a nossa caminhada, e nos adverte que nem sempre vai ser fácil. O mar nem sempre vai estar plenamente calmo. As tribulações podem vir, os medos podem vir, o temor do desconhecido, o temor do novo,
Vem um ano novo aí para nós. E nós precisamos atravessar esse ano novo, esse mar novo. E só há uma forma de caminhar e de atravessar, é pela fé. A Bíblia assegura para nós que é pela fé. Então precisamos ir pela fé. Até então ele tinha todo o amparo, da família, mas agora estava sozinho e com temor dos inimigos. E não só de inimigos, mas também certamente de muitas feras que rondavam aquele local, né? Imaginemos como era o mundo de então, o mundo de milênios atrás. Para uma caminhada a pé, no camelo, num veículo que era esse usado naquele tempo. Dormir no relento, com a cabeça sobre uma pedra. De forma, então, que ele passou por seus medos, ele precisava atravessar, aquela sua caminhada, atravessar aquele espaço e vencer esses inimigos. A Bíblia nos assegura, irmãos, que a fé, ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17, vai dizer para nós: a fé em Deus nos conduz em triunfo. Por isso nós somos chamados a viver pela fé. E quando nós podemos descansar nesse viver pela fé, então nós vamos ter uma visão mais favorável do horizonte. Nós vamos lembrar que Deus está conosco. Nós vamos lembrar que Ele já venceu a maior batalha para nós. Nós temos as nossas batalhas para vencer. E o nosso temor, muitas vezes, é por essas batalhas. E que cada um vai vencer a sua, sim. Não há como transferir para outro. Cada um vai precisar lutar as suas batalhas. Mas precisa lembrar que Deus está com você, com cada um de nós. Davi foi lutar com o gigante Golias. E ele venceu, porque ele foi com a presença de Deus. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Mas há um segundo milagre, a segunda bênção também que ele recebe e que nós também recebemos e precisamos receber a cada dia, irmãos, para atravessar mais um tempo. Ele foi confortado. A presença de Deus ali traz conforto para ele. Sem dúvida, não foi fácil para Jacó sair da casa do pai e da mãe, de todo o aparato que tinha de segurança e de conforto, para uma trajetória rumo ao desconhecido. Mas ele então é confortado, porque Deus sabe das nossas necessidades, Deus sabe da sua necessidade. O verso 13 e 14 diz para nós: e eis que o Senhor estava em cima dela, da escada, e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra,
e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Amém, irmãos? Todas as famílias da terra, a minha família, a sua família. Ela recebe essa bênção, a bênção que Jacó recebe, que Abraão havia recebido, que Isaac havia recebido, ela estende-se à nossa família. E a bênção se chama Jesus Cristo. Amém, irmãos? Jesus Cristo. A presença de Deus. E Deus se fez presente e habitou entre nós. E a Bíblia diz que vemos, né? A sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E Ele habita em nós, Ele está presente em nós na pessoa do Espírito Santo, porque Jesus enviou o Espírito Santo, Consolador, Ensinador, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos ensina a cada dia, que nos ensina a andar em obediência ao Pai. Todos os dias o Espírito Santo nos ensina a sermos obedientes às ordens do Pai. Talvez você pergunte assim, mas por que alguém então desobedece? É porque nós desobedecemos. Mas Ele nos ensina todo dia a obedecer, a andar em obediência. Mas nós ainda somos pecadores, arrependidos, salvos, mas ainda desobedecemos, mesmo sendo ensinados, mesmo sendo exortados, mesmo sendo despertados e mesmo sendo confortados. Porque há uma confusão dentro de nós, não é? A Bíblia diz, não é? Há uma luta feroz todos os dias. A vontade da carne e o espírito. A inclinação da carne para a desobediência e o espírito torcendo a orelha da carne e puxando para a obediência. É essa confusão, é essa briga que eu e você temos todos os dias, irmãos. Isso vai acabar quando Jesus voltar. Quando a trombeta tocar, isso vai acabar. Por enquanto, nós precisamos continuar brigando e deixando sempre o Espírito Santo vencer. E Ele é vencedor. Ele sempre vai vencer, porque Ele é poderoso. E glória a Deus, porque Ele é poderoso, porque Ele vence, Ele já venceu, porque a nossa carne é fraca e Ele é forte. Assim então, Jacó, ele passou também por essa grande experiência que cada um de nós passa, irmãos. Porque os irmãos conhecem a história de Jacó, o seu comportamento, como foi durante também a sua trajetória. Mas ele foi confortado, ele estava agora precisando muito de socorro do Senhor. Ele precisava muito reconhecer a presença de Deus na sua vida. E que ele precisava caminhar e vencer as suas batalhas. E em terceiro lugar, mas eu vou caminhar, procurar remir, tá? Ele foi encorajado, a presença de Deus na sua vida o encoraja, além de exercitar a fé, de fazê-lo exercitar a fé, de confiar em Deus agora a sua vida, e ele conversa agora com Deus, e ele vai dialogar dessa forma maravilhosa, de um homem quebrantado, né? Ele levanta, diz aqui o texto, e toma a pedra que tinha posto por travesseiro, e pôs por coluna, e derramou azeite, né, em cima, e mudou o nome daquele lugar agora para a casa de Deus, que é Betel, e faz um voto agora de obediência, de ser um homem obediente, um servo obediente, uma pessoa obediente. E ele vai dizer para o Senhor,
Se Deus for comigo, se o Senhor realmente for comigo, o Senhor falou que vai, então se o Senhor realmente for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e veste para vestir, e em paz eu retornar, então eu vou, não é? E dizer, eu vou servir ao Senhor, não é? E eu vou então estar entregando o dízimo de tudo. Uma pessoa transformada, uma pessoa que passa por uma experiência muito especial com Deus. Ele agora então vai ser encorajado, no verso 15, né, vai dizer para nós: e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado, irmãos. Aleluia! Deus está falando a você nessa noite esta verdade. Ele não vai te deixar, porque você é muito especial. Custou o sangue de Cristo vertido na cruz, e você pertence a Ele. É um salvo, é um separado, é um ungido do Senhor, para semear esperança para esse mundo perdido, para ser luz e sal. E Deus então vai estar te encorajando, e fazendo que você entenda e tenha equilíbrio. Entenda que andar segundo ou com a presença de Deus é o melhor e maior privilégio que existe. Não há nada igual. Olha o que Jacó fala: olha, se o Senhor me der roupa para vestir e comida para comer. A necessidade básica, a necessidade principal do ser humano é essa: é comida para comer, para não morrer de fome. Com comida para comer, nós vamos viver muitos e muitos anos. Ele não pede nada além, é roupa para vestir, é suas vestes, porque é um sinal de reverência. E alimento. A presença de Deus é a motivação necessária. Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias da vossa vida. Jesus vem endossar esta promessa de Deus para cada um de nós, agora através da nova aliança. E nós somos o povo da nova aliança. Na nova aliança nós temos a mesma promessa, a promessa referendada por Jesus Cristo, de que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então, irmãos, não importe o que vem pela frente, vamos enfrentar pela fé, vamos caminhar pela fé, vamos vencer pela fé, porque o Senhor está conosco. A presença de Deus faz toda a diferença. A presença de Deus traz equilíbrio para cada um de nós. Em último lugar, então, ele foi conduzido a testemunhar os milagres. A presença de Deus que o conduz. E Deus estava com ele. Se você continuar a ler a história, você vai ver que ele foi para aquele lugar, ele encontrou a esposa que o pai orientou e a mãe. E ele não ganhou só uma, não, ganhou 2 esposas. E mais uma porção depois. E teve 12 filhos. 12 filhos. E ele trabalhou para aquele homem, seu sogro lá, que não era fácil, tal de Labão. 20 anos. 14 anos ele trabalhou 7 para uma esposa e 7 por causa da outra. Léia e Raquel. Mais 6 anos de quebra. 20 anos. E ele teve o salário dele mudado 10 vezes, irmãos. 10 vezes Labão baixou o salário dele.
10 vezes. Ele trabalhou 20 anos e 10 vezes Labão era terrível. Baixou o salário dele. Mas ele continuou firme. Ele tinha a presença de Deus. E o seu rebanho multiplicava. Tudo que Labão fazia contra ele se tornava a favor dele. Porque Deus estava com ele. Meus irmãos, se Deus está com você, não importa o que façam. Deus está com você e Ele é o Senhor de todo recurso. Ele é o Senhor de tudo, do céu e da terra. E se Ele te abençoou, você está abençoado. E você vai vencer. Você vai contar as bênçãos. Você vai testemunhar os milagres. Porque a Bíblia diz para nós, não é? Como nós vamos ver aqui, que Jacó, ele vai estar cumprindo o que ele promete diante de Deus, como nós lemos já agora há pouco, que ele iria retornar, e ele iria cumprir o seu voto, e ele iria dizimar de tudo que ele havia recebido. E ele recebeu muita coisa. Se os irmãos lerem a história, vai ver a trajetória, o retorno dele, quanto rebanho gigante que era dele. E toda a riqueza que ele trouxe de volta. E ele vai então dizimar. Porque ele foi conduzido a testemunhar os milagres de Deus. No capítulo 35, a Bíblia vai dizer para nós, já estou chegando ao final, tá, irmãos? 35. Verso 1 diz assim para nós: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú teu irmão. E então Jacó obedeceu. E ele edificou, o verso 7, pulando um pouquinho, verso 7 do capítulo 35, vai dizer: E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado, quando fugia da face de seu irmão. E aí, pulando para o verso 10, e disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão, a Isaque, e a tua descendência depois de ti darei a terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite, e chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel, casa de Deus. Assim como Deus afirmou estar com Jacó, Ele está conosco, meus irmãos. Ele está conosco. Eu posso dizer que Ele está conosco, porque há 32 anos nós estamos aqui trabalhando, e Deus está conosco. E há 32 anos, todos os 31 de dezembro, eu tenho estado aqui com os irmãos. Todos os natais e todos os 31 de dezembro. E Deus está conosco. E uma boa parte também tem estado. E Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Crendo a cada dia que a sua presença em nós faz toda a diferença e tem nos conduzido em vitória, tem nos dado vitória.
Assim como Deus afirmou estar com Jacó, Ele está conosco. Cabe a nós percebemos com alegria e gratidão a presença de Deus em nós e os milagres que nós recebemos a cada momento. Que sejamos gratos, percebendo que Deus está conosco e que somos presenteados todos os dias com bênçãos incontáveis. Recebemos do Senhor aquilo que nós precisamos a cada dia para um viver em paz, para um viver de gratidão. Deus seja louvado. Deus seja louvado porque Jesus está conosco. Porque Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão conosco, nos guiando em cada jornada, em cada tempo. E não vai ser diferente nesse próximo tempo, nesse próximo ano que virá, daqui a pouco mais. Porque nós somos mais do que vencedores. Como a Bíblia ensina, o que te vier à mão para fazer, faze com todas as suas forças, porque Ele tem cuidado de nós. Sejamos gratos, sejamos obedientes e sejamos mais do que vencedores, contando as bênçãos que o Senhor tem nos presenteado. Amém? Aleluia! Podemos assim fazer para a glória de Deus. Meus irmãos queridos, nós vamos estar, nesse momento, fazendo a celebração da ceia do Senhor. E nós vamos estar convidando a todos que estão conosco, né? Que são membros de uma igreja evangélica que está em comunhão, possa estar participando, são bem-vindos a participar dessa mesa do Senhor conosco. Quem aguarda batismo, aguarde mais um pouquinho, né, para participar, né? Sempre orientamos dessa forma. E também as crianças até 8 anos, nós também convidamos a que sejam servidos e que os pais, os avós, os tios, os responsáveis possam estar próximo e ajude também nesse momento do cerimonial. Nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor nesse momento de comunhão, de gratidão, de louvor ao Senhor. Vamos convidar a equipe de louvor a nos ministrar.